Bom dia, pessoal. Estamos aqui para nossa aula de redação. Isso aí. Falando um pouquinho hoje sobre a redação, especificamente para nossas áreas militares, né? Para a área militar, na realidade, para as carreiras militares. E nós temos uma abordagem especialmente argumentativa, tá? Então, só primeiro dar um oi a todo mundo aí que está acompanhando a aula, um beijo para vocês. Depois eu olho no chat se vocês têm alguma pergunta, alguma coisinha, tá? Eu olho com calma no chat ali, mas então, ó, um bom dia a todos aí. Gente, não tem material hoje que eu vou trabalhar um pouquinho mais com assuntos aqui específicos de parte conceitual e também vou mostrar algumas partes práticas, tá? Então, a gente vai trabalhar muito mais hoje, um pouquinho mais na prática. Então, o que a gente vai pensar? Primeira coisa que a gente vai pensar aqui, tá? Primeiro ponto, o aspecto essencial em relação à redação para a área militar. Nós temos aqui uma correção bem rigorosa, tá? A banca costuma ser uma banca que vai realmente tirar muito ponto, vai exigir de você um cuidado especial em relação à parte formal do texto, né? A parte estrutural dele. Então, você precisa dar a seu texto o máximo de formalidade possível. Outro ponto importante, nós temos aí uma cobrança em relação à gramática bem considerável. Então, você tem que evitar o máximo erros. Claro, o ideal é que você não errasse nada, mas procure fazer sempre, evitar bastante períodos muito longos, usar palavras que você não conheça, e agora é com S e com C, porque tudo isso influencia na hora de você fazer a redação, tá? Então, primeiro ponto importante, a gente trabalha com um texto que é especificamente um texto argumentativo. E o que isso tem a ver com o texto argumentativo? Nós temos o quê? Marcadores que precisam aparecer para que você tenha um texto argumentativo, tá? São frases que indicam um ponto de vista, expressões que fazem isso, algumas palavras que ajudam a deixar claro o seu posicionamento. E isso tem que aparecer de alguma forma. Não pode ser mais ou menos, não. Tem que estar muito bem claro para o seu texto. Então, olha só. Vou colocar aqui na tela. Opa, peraí, coloquei errado aqui. Vou colocar aqui na tela para vocês um slide e vou escrever para vocês alguns pontos importantes aqui, tá? Para você entender essa base aqui, tá? A lógica é a seguinte. Primeiro ponto importante aqui em relação a essa parte da redação, que é assim. Deixa eu marcar aqui para vocês aqui, ó. O que nós temos? Nós temos um texto que é um texto essencialmente argumentativo. Muito bem. Então, se eu tenho um texto essencialmente argumentativo, eu preciso dar cara de texto argumentativo, preciso mostrar que realmente o texto é argumentativo. E para isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que buscar alguns aspectos, ou, no caso, alguns marcadores, tá? Que a gente chama de marcadores. Opa, marcadores. Espera aí que não deu certo, deixa eu apagar aqui um pouquinho. Que são alguns marcadores argumentativos, tá? Deixa eu arrumar aqui, peraí. Tá, você não quer apagar, então deixa eu pra cá, então. Peraí, deixa eu arrumar aqui pra cá, voltar aqui um pouquinho. Ó, então vamos lá. Nós temos aqui um texto, que é essencialmente um texto argumentativo. Deixa eu marcar aqui de novo. Um texto argumentativo. E nós temos aqui o que a gente chama de marcadores argumentativos, tá? Então, nós temos aqui, ó, um texto argumentativo e alguns marcadores argumentativos aqui. O que é que você vai entender? Opa, deixa eu arrumar aqui primeiro que ficou feio esse argumentativos aqui. Argumentativos. Tá, e o que é que você tem que entender aqui? Esses marcadores argumentativos são expressões, são palavras, são alguns trechos que ajudam você a marcar opinião. Então, por exemplo, tá? O que nós podemos ter aqui, ó? Primeiro, um marcador argumentativo. Eu preciso que o teu texto tenha uma tese, tá? E o que é essa tese aqui, tá? O que é a tese? A tese, basicamente, é uma marca de posicionamento. Então, a tese tem que sempre haver uma frase que indica
posicionamento, tá? O que que é posicionamento? Aí vamos lá para uma discussão importante. Às vezes a gente acha que posicionamento é ficar a favor ou contra, tá? Então, eu quero que você entenda o seguinte: posicionar-se não é simplesmente você só colocar assim, a favor ou contra. Não, gente, posicionamento tem a ver com reflexão, com discussão, com o objetivo do seu texto. Então, por exemplo, nem todo texto eu consigo colocar, eu sou a favor ou contra aquele assunto. Não tem, né? Como é que você vai fazer isso? Então, eu não consigo. Existem temas que não permitem que você se posicione a favor ou contra. Então, como é que você marca posicionamento? Você tem que ter uma frase que provoque uma reflexão no leitor, que mostre que você está falando sobre algo que não é conceito geral, mas é o que você pensa acerca disso. Então, essa frase ela tem que estar presente no seu texto, não só em um pedaço. Você vai ter que, no texto inteiro, ter frases que mostrem esse posicionamento. Calma que eu vou te mostrar daqui a pouco na prática. Calma lá que a gente vai ter bastante coisa aqui nesta aula. Mas o importante é isso, já tem essa percepção aqui, ó. Eu preciso dar ao meu corretor elementos que mostrem que eu tenho, sim, um posicionamento, que eu tenho uma frase que mostre uma tese, que eu tenho uma frase que indique uma reflexão. Se não houver isso, o texto fica um texto meramente expositivo, e você vai só colocando informações sobre isso. Então, entenda, para que haja posicionamento, tem que haver frases que marquem isso. Já vai marcando isso na sua cabeça, tá? Eu tenho que ter frases que indiquem esse posicionamento. Fechou? Beleza. Saindo agora disso, deixa eu voltar então agora aqui para o nosso slide. O que é que você vai entender também? Tá, além da tese, que outros elementos eu consigo usar para que eu marque um posicionamento? Veja só, além da tese, nós temos alguns marcadores, tá? Vou colocar essa cor aqui, ó. Nós temos, por exemplo, algumas conjunções. Existem conjunções que elas vão ajudar você a definir e marcar um posicionamento. Por exemplo, você pode usar conjunções adversativas, que elas marcam uma reflexão. As conjunções concessivas também. As conjunções explicativas são excelentes para justificar e as causais. Não que sejam somente estas, tá? Mas essas são as palavras mais importantes porque elas conseguem marcar o quê? Marcar uma reflexão. As adversativas, por exemplo, elas conseguem trazer uma reflexão acerca de um assunto. As concessivas, elas conseguem trazer para você um tipo de paradoxo, tá? Que a gente chama que também é muito bom para marcar posicionamento. Essas duas aqui, ó, elas são excelentes para você justificar, para dar justificativa acerca do seu posicionamento. Então, são muito importantes. Não somente essas, mas são as mais importantes. Então, eu sugiro, lógico, que você faça o quê? Você tem uma lista de conjunções adversativas que você pode usar na sua redação, tá? Que ajuda bastante. Muito bem. Outro ponto importante aqui, ó. Nós temos também alguns predicativos, tá? Não, vou colocar antes, alguns adjetivos. O que acontece? Os adjetivos, eles mostram pessoalidade. Como assim? Como é que um adjetivo mostra pessoalidade? Quer ver? Vou dar um exemplo para você aqui melhor. Pensa comigo assim, ó. Se eu falar para você assim, ó. Nossa, gente, olha, essa caneta aqui é excelente, tá? Quando eu falo que ela é excelente, pode ser que alguém fale assim para você, ó. Nossa, essa caneta aqui é horrível. Eu posso falar assim, essa caneta aqui é preta, tá? Vocês estão vendo, né? É preta. Beleza. Ela é preta. Não é porque eu acho que é preta, é porque ela é preta. Não é a minha opinião. Ela foi feita assim. Agora, quando eu falo ela é excelente, eu já marco um ponto de vista. Quando eu falo ela é horrível, eu marco um ponto de vista. Então, ponto de vista também pode ser marcado com adjetivos, porque eles fazem essa função também. Eu posso falar assim, ó, é essencial, é primordial. Então, os adjetivos, eles ajudam você a marcar posicionamento, tá? Muito bem. Tá, continuando agora aqui. E com os adjetivos, eu consigo fazer o que também?
eu consigo trazer com eles, junto a esses adjetivos, o que a gente chama de alguns predicados, em que nós temos alguns verbos junto a adjetivos. Por exemplo, tá? Como é que eu posso fazer isso? Eu posso colocar assim, ó, torna-se essencial alguma coisa. Então, eu usei um verbo mais um adjetivo, trouxe a ideia de um predicado aqui. Então, eu vou para você assim, ó, é primordial, tá? Então, veja, ou é importante. Veja que eu usei um verbo e eu junto a esse verbo mais um adjetivo. Então, eu tenho um predicado que ele forma um marcador argumentativo aqui. Muito bem. E ainda nós temos, por exemplo, os nossos advérbios. Os advérbios, eles são excelentes para você marcar, especialmente, por exemplo, aqui, ó, advérbios de afirmação. Eles certamente, realmente, eles fazem isso, tá? Então, eles também são importantes. Os advérbios de modo, especialmente, que ajudam a fazer isso, infelizmente. Nós temos também advérbios de dúvida, talvez aconteça isso. Então, esses aqui são alguns exemplos de marcadores que eles fazem que você tenha o quê? Marcas de opinião. E esses marcadores argumentativos aqui, eles são essenciais, são necessários. Você vai colocando, você dispõe esses marcadores na sua redação no meio dela. Então, quando você trabalha com os marcadores, eles vão surgindo no seu texto. Não é assim, qual é o lugar? Gente, não é um lugar específico, é o texto inteiro, tá? Então, já tenha isso como algo bem certinho. Eu tenho marcadores argumentativos que precisam aparecer para que esse meu texto tenha cara de texto argumentativo. Então, esse é o primeiro ponto, tá? O ponto básico, o ponto inicial. E isso vale para qual tipo de banca? Todas, tá? Para quem está acompanhando aqui a nossa aula, isso não é só para a área militar, gente, é para todo tipo de banca. Porque o conceito de texto argumentativo não é por causa de banca tal ou outra banca, não. O conceito ele é geral. Todas as bancas que escolhem como cobrança um texto argumentativo vão usar isso como base. Então, esse conceito, ele existe para todo tipo de banca, tá? Não tem uma banca que cobra diferente. O conceito de texto argumentativo é que ele tem esses marcadores argumentativos. Então, isso não importa a banca que você tenha. Todos os textos vão ter que seguir essa dinâmica, tá? Então, basicamente é isso. Pessoal aqui no chat, eu vou só olhar aqui o chat bem rapidinho, ó. Quem tá aqui no nosso chat, então, aqui, ó, tem o Antônio, nosso monitor online, o Antônio Wilton, muito bem. Deixa eu ver quem tá mais aqui, acho que é o Antônio, né? Ó, então, quem tá acompanhando aqui nossa aula, bom dia. Quem tiver alguma pergunta, pode jogar aí no chat, que depois eu respondo para vocês, tá? Então, veja, mas a base, pra gente reforçar aqui, ó, a base é sempre nós termos uma noção específica de que o texto argumentativo ele precisa ter marcadores argumentativos, tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que entender. É a base que você tem que ter em relação a isso. Por que eu digo isso? Porque a partir do momento que você tem esse conceito bem marcado, você consegue ir e usar isso no seu texto. Então, é o seguinte, eu vou mostrar agora um texto na prática, que é um texto de um aluno meu, tá? Só para você entender alguns elementos importantes do texto. Primeiro, fazer uma leitura do texto, só para você entender alguns aspectos ali. Depois eu volto e vou falar de alguns aspectos formais também. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui primeiro aqui, passar aqui. Peraí, estou aqui na tela. Vamos jogar aqui para a tela. Muito bem. E deixa eu jogar para cá para vocês aqui, ó, que é assim. Primeiro, eu vou só falar do tema para vocês aqui, ó, tá? Qual que é a proposta aqui de redação aqui, ó? A proposta de redação, tá? A proposta era assim, ó, só para você ter uma ideia. Tipo o tema de texto de prova argumentativa, que você percebe que são temas genéricos, abstratos. Então, olha só. A proposta era assim, ó. O papel da cultura, o papel da cultura na sociedade moderna, tá?
Então, o primeiro ponto que você tem que entender aqui, ó. A cultura é o nosso tema, tá? Porque toda vez estamos no tema. O que você tem que cuidar agora? Quando eu falo o papel, isso daqui é o que a gente chama de recorte temático, tá? Então, quando você for fazer um texto, a base nunca é você falar só do tema, mas é você falar do recorte temático. É esse daqui que vai te dar a base do seu texto. Então, o recorte temático... Opa, peraí, deixa eu arrumar aqui, ó. O recorte temático, o que ele faz? Esse recorte aqui, ó, é a base da argumentação. Então, não é para eu falar de cultura de forma genérica, tá? Então, nós temos o quê? O papel. O papel da cultura é o quê? É essa função de mostrar para que serve. Então, por exemplo, o que é o papel da cultura? A palavra papel pressupõe o quê? Pressupõe função, tá? Pressupõe o que faz a cultura. Beleza. Mas nós temos o seguinte, ó, existe um recorte aqui, ó. Na sociedade moderna é o nosso contexto. Então, isso daqui é importante? Claro que é. É para eu falar a sociedade moderna, ou seja, a sociedade atual. Não é para eu falar lá na Idade Média, sei lá quando, é para eu falar de agora. Então, cuidado, você tem o quê? 3 pontos importantes aqui, ó. Primeiro, o tema que aparece aqui, depois o recorte temático e depois o contexto. Então, você tem que ter isso muito claro, porque eu não posso falar de qualquer jeito, de qualquer coisa, eu tenho que sempre ter esse cuidado importante aqui. Então, eu vou te mostrar agora um texto pronto, tá? Aí, ó, já marque lá nos seus aí, no seu caderno de observação e anotação, aí anote lá. O que eu tenho que falar na redação é sobre o recorte. O assunto é cultura, o tema. Só que não é para eu ficar falando da cultura, é para eu falar o papel da cultura. O que é que ela faz, a função que ela tem, o que ela tem em relação a isso, como é que ela funciona, como ela influencia a vida em sociedade, como ela influencia as relações sociais. Então, você tem que pensar em N possibilidades, tá? Porque quando eu falo em papel, eu falo em função. Se é função, como é que a cultura influencia no dia a dia, como a cultura influencia na vida e sociedade, o que ela proporciona, o que ela faz, como ela participa da vida e sociedade. Então, você tem que pensar nisso. Onde está a cultura, com quem ela está ligada, o que é cultura, já tem que ter isso bem claro para fazer seu texto. Então, agora eu vou mostrar para vocês um texto de um aluno que fez sobre isso, tá? Que era aí dentro da cultura. Só para você entender alguns pontos, eu quero que você entenda agora alguns recursos que foram usados muito positivos acerca de como marcar uma argumentação, como marcar posicionamento, como marcar uma tese, tá? Então, especificamente, você vai me acompanhar e perceber isso. Como é que eu identifico isso? Como eu percebo isso no texto? Então, vamos lá, olha só. Tá assim, ó. Deixa eu pegar aqui agora o nosso texto aqui, ó. Veja só. Esse daqui é o tema, tá? Esse aqui é o primeiro parágrafo. Tema, o primeiro parágrafo, tá? Deixa eu marcar então aqui, ó. Isso aqui, ó, é o parágrafo 1. Então, vamos ver como a pessoa construiu esse texto aqui, tá? Antes disso, eu vou só identificar alguns elementos bem importantes para você em relação à parte básica de apresentação. Olha só, tá? Porque a apresentação de um texto é muito importante. Então, veja comigo. Primeiro aqui, ó, tá vendo esse espacinho aqui, ó? Nós temos um espaço para começar o parágrafo, ó, tá vendo aqui, ó? Então, esse espaço aqui, ó, ele tem que ser respeitado. Eu tenho que deixar um espaço pequenininho para poder iniciar aqui o parágrafo. Isso tem que acontecer em todos eles, tá? Muito bem. Aí, vamos pensar em relação às margens, ó. Quando eu falo em margens, tá vendo aqui, ó? Vou dar um exemplo aqui, ó. Isso daqui é minha margem. Veja que a pessoa começou bem certinho na margem, ó. A pessoa começou escrevendo bem certinho na margem. Então, você também tem que fazer isso. Não é para deixar espaço para começar a frase. Tem que começar especificamente na margem ali. No final, a mesma coisa, ó. Tá vendo? Não é para deixar espaço aqui, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é para ir até a margem, ó.
tem que escrever até a margem, bem bonitinho aqui. Não é para deixar espaço, nada, tem que deixar especificamente ali até a margem. Não pode deixar nada de espaço. Aproveitando, vou falar um pouquinho dessa parte aqui, ó, de translineação. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui a gente chama de translineação. O translineação. Translineação. O que é a translineação? É quando você acabou uma linha, não tem mais o que fazer, faz o quê? Ali, ó, tá vendo aquele hífen? O hífen, ele tem que ser desse jeitinho aqui, ó. O hífen, ele é ao lado da palavra. O hífen, ele é ao... Deixa eu arrumar aqui, peraí. Opa, calma lá. Não ficou legal aqui, ó. O hífen, ele é ao lado da palavra. Não é abaixo, não é acima, em lugar nenhum. O hífen tem que ser sempre ao lado, tá? Isso é formalidade que pode tirar de você alguns décimos. Então, isso é formalidade. Muito bem. Então, entendi que tem que ficar ao lado. Maravilha. Veja que a palavra ali, ó, é antropocenas. É uma palavra que ela não é composta. Ó, vou até escrever ela aqui de novo, ó. Antropocenas, tá? Então, veja que a palavra aqui não tem nada, então tem só um hífen aqui, ó, que é o hífen aqui e continua na linha seguinte aqui, ó. Então, veja, só tem um hífen para marcar essa partezinha ali. E se fosse, por exemplo, uma palavra assim, ó, se fosse assim, ó, contra-argumentação, por exemplo, se fosse essa palavra aqui, ó, contra-argumentação. Veja que a palavra contra-argumentação é uma palavra que ela já tem nela um hífen aqui, ó, tá vendo? Agora, vamos supor que você conseguiu a proeza, né? Chegar aqui justamente no final. Como é que você faz? Você vai fazer assim, ó. Você escreveu assim, ó, contra. Aí você vai, deixa eu marcar agora dos dois lados aqui, só para você entender como é que você vai fazer aqui, ó. Você vai fazer assim. Você tem a palavra contra, vai colocar o hífen aqui e aqui vai ter que colocar o hífen de novo. Argumentação, tá? Então, olha, entenda agora essa base aqui, ó. Esse hífen aqui nessa margem aqui direita é o nosso hífen de separação, tá? Esse aqui é o hífen de separação mesmo da linha. Esse hífen aqui, ó, é o hífen da palavra, tá? Então, aqui vale quando a gente tem essa lógica aqui. Então, veja, quando a gente trabalha com a base, cuidado muito com essa lógica aqui, tá? A separação, ela é marcada aqui, e esse hífen é o hífen da palavra. Por isso que nessa aqui só tem o hífen aqui, ó, aqui na translineação, tá? Isso é base formal, essa base mesmo, não tem muito o que fazer não, tá? A gente tem que tentar entender a base aqui. Olha outro elemento aqui importante. Vocês perceberam que aqui nós temos uma rasura? E agora? Rasura, gente, claro, você viu que aqui tem apenas um traço, ó. Você tem um traço sobre a palavra, tá? Ó, sobre a palavra. Então, quando você cometer uma rasura, você vai fazer o que tá aqui, ó, é um traço. Por exemplo, posso fazer assim, ó, colocar entre parênteses e a palavra aqui? Não, não coloque, tá? Você vai só colocar um traço. Perde ponto? Claro que perde, né? Tudo que tiver erro no texto é passível de tirar ponto. Mas, e pense, basicamente, errou, não tem que fazer, passe só um traço, tá? Outra coisa importante em relação à letra. Veja que nós temos aqui, ó. Isso daqui é uma letra maiúscula, tá vendo? Aqui é letra minúscula. Então, eu tenho que saber diferenciar muito bem letras maiúsculas de letras minúsculas. Isso tem que estar muito claro na hora de eu fazer uma redação, tá? Mas posso usar o tipo de letra? Vamos lá, ó. A letra tem que ser uma letra legível. Ah, tá. Letra legível. Então, se eu escrever, por exemplo, assim, ó. A cultura está assim, né, ó. A cultura, tá? Veja que eu tenho aqui deixa eu apagar aqui, não deu certo aqui.
Opa, volta pra cá, volta pra cá. Ó, se eu tiver aqui a palavra cultura, tá? Deixa eu arrumar aqui que não ficou legal nesse pedacinho que tá muito apertado aqui. Opa, mas tem que apagar, né? Não fazer isso aqui. Ó, tá assim, ó. Posso escrever a cultura. Isso aqui é letra cursiva. Tá, mas eu não sei fazer isso. Tem que só sei fazer em caixa alta. Pode, não tem problema, ó. O que é que você tem que fazer apenas? Quando você fizer. Deixa eu arrumar pra cá, peraí. Deixa eu colocar aqui do ladinho aqui. Pra você comparar aqui, ó. Opa, vem pra cá, ó. O que você vai fazer, ó? Aí você vai fazer assim, ó. Você vai escrever, pode escrever assim com cursiva, mas desde que você faça o seguinte, que você consiga deixar a diferença entre maiúscula e minúscula, tá? Não tem problema se você fizer isso, mas tem que deixar diferente a maiúscula da minúscula. Então, você pode usar qualquer uma delas, desde que você deixe isso bem claro para o corretor, e deixe a ideia, porque a base aqui, ó, é ter letra legível. Legível para quem? Para quem lê, não, para quem escreve, tá? Isso é bem importante que você entenda. Tem que estar legível para quem lê e não para quem escreve, tá? Então, o que eu quis mostrar para você aqui, ó? Basicamente, alguns elementos essenciais que sustentam a parte visual. Isso é muito importante, porque quando você faz uma redação, a versão final da redação é um gabarito. Pense comigo. Se você respondeu as questões objetivas e você vai passar para o gabarito, em vez de a resposta é a letra B e você coloca a letra D, o que você faz? Não tem o que fazer. Chora, né? Não tem o que fazer. Se você passa, eu tenho certeza que a letra B é a resposta e passou a letra D, não tem como pedir outro gabarito. Ó, vou fazer uma observaçãozinha aqui. Eu marquei D, mas era B. Não tem como, tá? Então, nesse ponto, pense comigo. A versão final de uma redação é um gabarito também. Então, ali eu vou ter um gabarito, e esse gabarito ele vai ter que mostrar muito bem por que é que eu tenho isso. Então, o gabarito ele vai ser a base do seu texto. Esse gabarito ele não pode ter rasura, erro nenhum, porque qualquer coisa que esteja errado no gabarito vai ser passível de desconto, tá? Então, a gente tem aí pense, as provas da área militar são muito concorridas, né? Quem já fez as provas, quem não fez ainda, já vai se preparando. Mas quem já fez sabe que você tem muitos inscritos, tem muitas vagas, mas tem muito inscrito também. Então, a concorrência é muito grande. Aí, você tem que pensar assim, eu tenho que errar o menos possível. E na versão final, tem que cuidar, se possível, não ter nenhuma errinha, nenhuma rasura, tá? Não é em nada, letra, margem e tal. E aí vai puxando a orelha, tem que treinar passar limpo. Tem que. É chato, eu sei que cansa, a gente passar limpo, você começa a passar limpo. Não é em 5 minutos, você demora às vezes 20 minutos para passar uma redação inteira limpo. Não adianta. Se você não fizer um bom texto, visualmente escrito, bem escrito, você vai perder ponto. E passar a limpo é treino, tá? Então, comece a treinar não só a redação em si, mas também passar a limpo, fazer a redação realmente, passar a redação a limpo. Não é só você fazer a redação, mas pense, é um gabarito, tá? Então, já leve isso muito a sério. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Geralmente, a redação para a área militar vale 100 pontos, tá? Geralmente, a gente, pelo menos nos últimos provas que nós temos aí, e ela sempre vale de 0 a 100, tá? Na área militar, basicamente 0 a 100, todas elas. A maioria das provas que nós temos aí, todas valem de 0 a 100, tá? E a banca vai cobrar aí uma boa parte de conteúdo, estrutura, a parte gramatical. Você tem aí que cuidar que a prova ela vai ser um diferencial, porque ela te dá, é uma prova que ela é geralmente eliminatória, né? Você tem que conseguir pelo menos a pontuação mínima ali para conseguir uma nota legal. Então, tem que manter pelo menos o básico, tem que manter, tá? Para você conseguir uma nota legal e não acabar sendo desclassificado por conta da redação, porque ela tem um caráter classificatório, né? Eliminatório. Então, se não conseguiu pelo menos o que a banca colocou para você, você pode ter o seu texto basicamente zerado, tá? Deixa eu ver aqui. Se tiver pergunta, gente, o Yuri colocou ali, Yuri, a idade realmente pega, né? Não tem jeito. Mas, ó, o que eu tô falando para vocês na aula hoje serve também para qualquer texto argumentativo, tá? Qualquer prova.
porque a lógica ela é a mesma. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar agora na tela, porque eu quero fazer o seguinte com vocês. Agora eu vou ler o texto aqui. Então, veja só. Olha como esse aluno começou o texto aqui, ó. Só para você entender a base aqui desse texto, tá? Assim, ó. A cultura pode ser definida como o conjunto de costumes, músicas, vestimentas, comidas típicas e demais características de um povo. Ou seja, é a identidade das pessoas exercida nas atividades antropocenas. Então, veja só, aqui, essa pessoa fez o seguinte, ó, deixa eu explicar um verde aqui, ó. Dessa parte inicial até aqui, ó, o que é que nós temos? Nós temos uma definição. Tá, é uma definição, por exemplo, de teoria, de científica? Não, uma definição acerca do que é cultura. Lembre-se de que o tema, vou voltar um pouquinho aqui, era na sociedade moderna. Então, não era para dar um viés científico ao tema. Então, veja, o que a pessoa fez aqui? Uma definição. É muito bom. Como é que eu posso começar uma redação? Pergunta clássica, tá? Me fazem muito essa pergunta assim. Como eu posso começar uma redação? Gente, a redação é assim. A frase inicial, ela é uma frase em que ela vai apresentar o assunto. E como é que eu faço a frase inicial? Posso fazer uma definição, como o exemplo do texto aqui. Posso fazer, por exemplo, uma parte histórica, resgate histórico. Posso fazer uma comparação. Posso trazer um dado estatístico, né? Posso trazer uma parte da uma citação. Então, a frase inicial da sua redação é aquela frase que vai apresentar o assunto. Então, veja, tem que ter alguma coisa que mostre ao leitor que você vai falar daquele assunto. Vou até aproveitar agora e colocar aqui. Isso aí, quem colocou aqui, ó, a Tayana. Imprima a folha de redação e vá treinando. Perfeito. Essa é a ideia, tá? Não pode ficar refém da redação, não, nesse ponto. Eu vou até aqui para você o seguinte, ó. Deixa eu passar um pouquinho para frente. Vou escrever para você assim, ó. Como é que pode ser a frase inicial de um texto, tá? Frase inicial. Então, você pode fazer assim, ó. Você pode fazer uma definição de algo, trazer um conceito, se você sabe de um conceito teórico, por exemplo, pode fazer. Pode fazer um resgate histórico, né? Você pode pegar uma parte histórica e colocar aqui um resgate histórico. Posso fazer uma citação? Claro que sim, se você entende. Posso fazer uma comparação? Posso fazer uma comparação aqui. Posso fazer uma analogia, tá? Posso trazer alguns dados estatísticos? Claro que sim, tá? O importante é que você tenha muita consciência de como você vai começar o seu texto. Nesse exemplo que eu trouxe aqui, você viu que a pessoa trouxe uma definição. Eu acho que é a parte mais fácil, tá? De fazer definição aqui. Mas vai muito do seu conhecimento de mundo. Ah, se você percebeu que tem um tema ali que caiu, que você sabe muito bem a parte histórica. Legal, coloque a parte histórica. Ah, mas não sei nada, não tem nem como ligar. Ah, eu sei que eu tenho uma citação. Ah, legal, eu conheço uma citação muito boa que vai encaixar no meu texto. Perfeito. Você coloca uma citação aqui. Eu posso comparar, por exemplo, a situação de um país com outro, de uma região com outra. Beleza. Uma analogia, fazer uma relação entre situações que são muito parecidas. Posso trabalhar dados se eu tiver esses dados. Então, a ideia é assim, ó, a frase inicial de uma redação sempre vai ser o quê? A apresentação do tema, de forma geral, tá? Lembre-se aqui, ó, vou até voltar para cá aqui, ó. Qual que era o nosso tema? Cultura, ó. O nosso tema aqui é cultura, tá vendo aqui? Então, veja, aqui a pessoa, nesse texto, não ficou falando de, por exemplo, colocou um papel, falou direto o que aqui, ó? A cultura pode ser definida como o conjunto de costumes, músicas, vestimentas, comidas típicas e demais características de um povo, ou seja, é a identidade das pessoas exercida nas atividades antropocenas. Olha que interessante, esse aqui é um recurso muito bom da língua portuguesa que ajuda você a ganhar tempo no seu texto, tá?
que a gente vai ter aqui, ó? Ou seja, olha esses do ou seja aqui, ó, muito bom ou seja, tá? Por quê? Você pensa bem assim, ó, pode definir assim, 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 ou seja, é identidade. O ou seja, ele tem uma característica legal, porque o ou seja, ele reforça, tá, ó, o ou seja, o que que ele faz aqui? Eu vou até colocar para você aqui, ó, o ou seja, ele reafirma, tá? Ele ratifica. O que que é ratificar? Reafirmar o que você colocou, tá? Isso é muito legal. Quando você usa o ou seja, você percebe assim, ó, eu tenho que falar na minha redação, mas eu preciso dar uma informação a mais, trazer um elemento a mais. Eu quero dar mais uma informaçãozinha, mas não começar outra frase. Então, você usou ou seja, ó, a cultura é assim, é assim. Ou seja, desse jeito. Então, veja, ele trouxe duas definições que se complementam e usou ou seja para ligar as duas. Veja que interessante, ó, que a cultura é conjunto de costumes, músicas e tal, ou seja, é a identidade. Então, ele já mostrou que esse conjunto todo também é a identidade das pessoas, tá? Então, ele já trouxe para você aqui uma definição bem legal. Mostrou exemplos concretos. Isso é importante que você já tenha em mente. Usar exemplos concretos faz muita diferença, tá? Olha, o conjunto de músicas, vestimentas. Então, já trouxe alguns exemplos concretos. A música, então, é uma forma de cultura. Vestimentas é uma forma de cultura, entendeu? Então, o texto ele já vai trazendo para o leitor uma materialização aqui, tá? Já traz para você essa perspectiva. O que você tem que cuidar? A banca, geralmente, ela gosta de fazer na área militar, na área de todo texto argumentativo, as bancas fazem isso. Trazem temas bem genéricos. Papel da cultura. Se você ficar só divagando sobre, falando de forma genérica e não trouxer exemplos concretos, o texto fica sempre muito superficial. Então, uma forma de você trazer para o leitor algo realmente palpável, material, é usar exemplos. Como já a pessoa fez aqui, ó. Já começou o texto de cara, colocando informações concretas para o leitor, perceba? Quando você fala assim, ó, cultura pode ser definida como conjunto de costumes, músicas, vestimentas, você, enquanto leitor, já começa, tá, beleza, já entendi. Tudo isto traz uma forma de identidade para as pessoas. Então eu consigo já, na hora da leitura, eu já vou fazendo relações concretas. Porque se você ficar muito no campo só do genérico das ideias, você permite ao seu leitor que ele fique divagando. Aí você vai ter ambiguidade, polissemia. Não, alguém perguntou no chat ali para mim, ó. O que não pode fazer uma redação? Ambiguidade, palavras e expressões com duplo sentido, expressões que ficam muito vagas, tá? Expressões que você não diz nada. Por exemplo, você fala assim: é importante que o governo faça investimentos para a cultura do Brasil. Beleza. Que investimentos? Como fazer isso, entendeu? O que você não pode fazer na redação é colocar frases abstratas e ficar só na frase abstrata, sem dar exemplos, sem dar algo concreto. Então, textos que ficam divagando, que ficam só na superficialidade, que falam e não falam nada, são textos que eles tendem a ter uma nota muito ruim. Porque o seu papel enquanto produtor de texto é dar ao texto materialidade, algo concreto, algo possível, algo que realmente você entenda, é assim. Se você ficar no campo só da divagação ainda e não trouxer exemplos concretos, você vai deixar o texto superficial. É o que você não pode fazer, tá? Então, quem perguntou ali, ó, o que eu não posso fazer? É isso. Deixar informações vagas, duplo sentido, fala, não fala nada, não dá exemplos, que daí você fica aquele texto assim, que legal. Aí a pessoa lê o texto, tá, mas na prática é o que mesmo? Não entendi. Perde ponto. Então, veja, o texto argumentativo exige de você algo concreto, tá? Então, o primeiro ponto é esse daqui. Muito bem. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui. O André, é verdade, tá? As bancas deixam pouco tempo para redação? Deixam. Infelizmente, a gente vai ter esse pequeno problema aqui, tá? Que a gente tem um pouco tempo, não adianta. Você vai ter quanto tempo para fazer tudo? A redação, gente, olha só como realmente isso é bem, bem difícil. Se você não treinar a redação,
Não dá. Não sai do lugar. O que acontece? Nós temos, veja comigo, você tem uma 4 horas, às vezes 4 horas e meia, tal, para fazer as questões objetivas, passar no gabarito, olhar para a proposta de redação, fazer o rascunho, passar a limpo. Então pense, bom, quem já fez prova aí vai me ajudar, porque você passar as questões do gabarito, gente, você não faz isso em 5 minutos. Você vai demorar uns 15, 20 minutos para pintar aquelas bolinhas desgraçadas, sabe? Vai lá, e pinta, e pinta, e pinta. A gente demora muito isso. Parece que não, mas você vai perder aí pelo menos uns 15, 20 minutos. Você tem que conferir se é letra B, sabe? Isso toma tempo. E a redação, por isso que eu falei para você treinar passar limpo. Gente, passar a limpo, às vezes toma uma meia hora só passar a limpo. Então, veja, o ideal num dia da prova é que você, em 1 hora e meia, marque lá, em 1 hora e meia, você já tem a redação passada na versão final. Então, pense comigo, 1 hora e meia. Se eu perder meia hora só para passar ali, vou ter 1 hora para quê? Para ler a proposta, entender a proposta, esquematizar o meu texto, fazer o rascunho e daí conferir para passar limpo. Então, você tem praticamente para escrever o texto mesmo questão de 40 minutos. Perceba? Você tem que praticamente em 30, 40 minutos fazer o texto, deixá-lo pronto para você passar a limpo. Então, é 1 hora e meia para tudo isso. É pouco tempo mesmo. Por isso que você tem que treinar isso antes. Na hora da prova não tem como fazer, a gente não vai. Na hora da prova você vai tirar tudo do nada, não tem como. Então, realmente, concordo. É pouco tempo mesmo. E não adianta, a gente vai fazer o quê? A banca só dá isso, a gente vai ter que. A gente que lute, né? Vocês que lutem na hora da prova, a gente que lute para poder dar conta disso. Não tem jeito, tá? É pouco tempo, mas é pouco tempo, não tem jeito não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ai, que legal, 7 aninhos, isso aí, já começa a andar bem de cedo, né? A gente começa a aprender desde cedo aqui, a gente, ó, quanto mais cedo, melhor, beleza? Elisa, né? Elisa, é Giancarla, Elisa, Giancarla Bombonato. Aproveitando aí, ó, quem tiver aí participando do chat, quiser me seguir, ó, vou deixar aqui meu Instagram, tá? Eu posto sempre no meu Instagram ali, um monte de informações de português. Vou até escrever aqui no chat aqui, ó. Eu faço postagem de português, redação, tá? Sempre, todos os dias você vai ter uma coisa legal ali, ó. Então, ó, vou colocar aqui o meu Instagram, @Giancarla Bombonato. Quem não me segue ainda, pode ir lá, tá? Deixa eu ver aqui. Claro, fala, gente, eu nem falei isso, mas vou só reforçar o que a Tainá falou ali. Claro que você não pode usar palavrões, gírias, palavras ofensivas, preconceituosas, tendenciosas. Claro que não, tá? De jeito nenhum, gente. Isso daí eu nem falei ali, mas ó, para mim já é meio óbvio. Mas não pode fazer nada que ofenda alguém, tá? Radicalismos, exageros, muito estado emocional, assim, sabe? Não pode ser um texto apelativo. Tem que ser um texto muito neutro nesse sentido. Não posso ter uma linguagem apelativa, sabe? Sabe aqueles programas que a gente vê na televisão que são sensacionalistas, que mostram lá sei lá, uma tragédia e fica em cima daquela tragédia? Isso não pode acontecer no seu texto. Você não pode ter aquele exagero de sentimentalismo, nada disso. Nunca. Isso daí tendencia a algo que é muito subjetivo. E numa dissertação, a subjetividade ela não pode ficar em evidência, tá? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Tô lendo aqui o chat. Peraí que tô respondendo o chat aqui. Deixa eu ver aqui. Saudade de saúde, pode acompanhar, Elisa. O que eu tô falando aqui vale para todo tipo de texto argumentativo, não só para a área militar. Qualquer um tá valendo aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Pode ser. Claro! Gente, ó, o artigo científico aqui também pode começar com uma definição, uma citação, tá? Qualquer texto. A diferença é que no texto, um artigo científico, você vai ter comprovação, vai ter um experimento, vai ter que ter um teórico da área que fundamente. Mas é a mesma lógica aqui. O ideal seria fazer a redação primeiro? Olha, aí vai de você. Por isso que é bom você treinar, tá? Fazer simulados, marcar tempo, porque assim, eu tenho aluno que gosta de fazer redação primeiro, tá?
Já tem outros alunos que gostam de fazer no final. Então, depende do aluno, tá? Tem aluno que se dá bem fazendo no meio da prova, tipo, faz metade da prova, para e faz a redação. Não tem uma hora ideal. Tem que ver, assim, a hora que fica melhor para você fazer a redação. Tem que ser bom para você. Tem que ser assim, nessa hora eu me sinto mais seguro para fazer a redação, tá? Porque é você que vai ter que fazer, não sou eu, não é ninguém. Então, isso tem que se simular, assim, qual momento que eu acho que eu vou me dar melhor fazendo redação? Vou pro começo, vou pro final, não sei. Então, é você que tem que fazer, é de você. Eu tenho alunos que fazem no começo, outros no final, tem todo tipo de aluno aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Gente, por que a gente às vezes passa mal na escola quando a gente faz redação? Porque a gente não tem uma orientação legal, né? Às vezes na escola o que acontece? Não vou nem discutir muito, mas na escola a abordagem também é diferente. A escola trabalha com vários gêneros textuais, sabe? Aqui eu tô falando apenas do texto argumentativo, perceba? É uma aula inteira só disso. E na escola você aprende tudo um pouco. Então, a abordagem na escola é diferente. Na escola você não está sendo preparado para um concurso público, por exemplo. Então, por isso que a gente tem que estudar um pouquinho para poder fazer uma prova, não só ir na louca, sabe? Por isso daí. Deixa eu ver aqui. A Mills falou uma coisa legal. Quando você fizer uma redação, as ideias que surgem quando vai passar limpo. Por isso que é importante você ter muito, muito consciência disso, e treinar isso. Fez a redação, fez lá a parte básica, confirmou a sua redação e fez a correção dela. Vai passar a limpo. Gente, passar a limpo é Ctrl C, Ctrl V. Você olha, copia, olha, copia, olha, copia. Porque se você, na hora de passar a limpo, quiser mudar alguma coisa, não vai dar certo. Porque você vai querer mudar, às vezes você quer mudar, não dá certo, vai mudar e erra, vai mudar e não ficou legal a frase. Então, gente, isso você tem que ter muito autocontrole. Não é fácil, mesmo. Mas você fez a redação, fez, esquece, não lembra mudar nada. Quando for passar a limpo, gente, é Ctrl C, Ctrl V. Copia, escreve. Copia igualzinho. Não mude mais nada. Porque mudar na hora de passar a limpo, gente, é muito arriscado. Porque se você errar ali alguma coisa, não tem como apagar. Não tem como pedir outra folha, entendeu? Então, isso é muito sério mesmo. Por isso tem que treinar, tá? Deixa eu ver aqui. Olha, as redações da ESA, não é que elas repetem os temas especificamente, tá? Se for olhar assim os últimos temas, não repete 100%. O que acontece é que na redação da ESA, ESA SpaceX, tá? Eles vão fazer o quê? Eles pegam muitos temas, às vezes, muito abstratos, igual esse que eu trouxe hoje. Papel da cultura, tá? Aí você que tem que definir o papel, pegar exemplos concretos, porque pense, cultura já é algo bem abstrato, a palavra cultura. Papel, mais ainda. Então, aí é você que tem isso. O que a gente tem tendência é assim, a trazerem para vocês temas extremamente genéricos para você especificar. Aí sim, tá? Mas não que repete, não. Se for olhar, não é que repetição literalmente, tá? É uma tendência que nós temos ali. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O tema. Legal, ó. O artigo científico tem muita base. A base do artigo científico ela é muito comum com o texto argumentativo, porque o artigo científico é um texto argumentativo bem maior, mas ele é um texto argumentativo, tá? Muito bom. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Isso aí, assisti as aulas muito bem, legal. Deixa eu ver. Gilson, beijo, Gilson, muito bem. Deixa eu ver aqui. Alex Martins, beijo, beijo, beijo. Um também está sempre acompanhando ali. Muito bem, legal. Então, agora eu vou avançar um pouquinho aqui. Se tiverem dúvidas, jogue no chat que depois eu jogo para vocês ali, tá? Gente, olha, uma pergunta legal, não sei se eu para o texto. O André falou assim, que certas bancas têm preferência em determinados temas ou em relação ao cargo como segurança pública. A tendência seria essa, sabe? Assim, eu particularmente, se eu fosse uma pessoa que fizesse proposta de banca, geralmente eu tentaria relacionar o tema com a atuação do cargo. Por exemplo, você vai ser um técnico judiciário, então eu ia tentar um tema que tivesse ligação com essa área. Se for trabalhar com ESA, um tema ligado à área militar. Se fosse para fazer, eu acho que seria muito mais coerente. Mas nem sempre. Por exemplo, vou dar um exemplo bem, bem básico.
Tem uma prova que foi retrasado da VUNESP, que era a prova da Polícia Militar de São Paulo. Pense, Polícia Militar de São Paulo. Então, a prova da Polícia Militar trouxe o tema assim, ó, o cuidado com o corpo e com a mente e a sua relação com o trabalho. Tá, isso tem a ver diretamente com a segurança pública? Não. Era a polícia militar e foi o cuidado com o corpo e com a mente e sua relação com o trabalho. Então, veja, tinha nada a ver diretamente com o tema de segurança pública, tá? Vou pegar a prova da Polícia Civil do Distrito Federal, do DF. Nós tínhamos ano passado, Polícia Civil do DF. Um dos temas, nós tínhamos agente e escrivão. Um tema, uma prova, foi feminicídio. Beleza, feminicídio tem tudo a ver com a área policial. O outro tema era sobre racismo recreativo. Pense, Polícia Civil do DF e o tema era racismo recreativo. Olha só a bomba que caiu ali para esse pessoal. Então, às vezes a banca traz temas ligados à área e às vezes não. Então, a minha dica é assim para vocês. Treine das duas formas. Treine assuntos ligados à sua área de atuação do concurso, mas também treine temas que não tem nada a ver com a área sua de atuação. Por quê? Se cai um tema assim e você nunca treinou temas aleatórios, na hora da prova, não rola, não sai. Você não consegue desenvolver. Então, treine das duas formas. Treine temas genéricos, que tem nada a ver com o cargo e com a área, e temas ligados à área. Faça as duas coisas, porque pode ser que você tenha temas aleatórios, temas específicos, não importa. As bancas podem fazer o que elas quiserem. Quando tá no edital assim, atualidades, aí, ó, pode vir o que a banca quiser. Tipo, algo nada a ver com nada. Pode. Ela pode fazer isso, tá? Então, por isso tem que ter muito cuidado com essa base aqui. Maravilha. Eu sugiro que não use primeira pessoa no texto. Eu nunca uso. Bom, eu é proibido, tá? Eu acredito, nunca vai usar. Nunca, 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 nunca. E nós, gente, eu acho bem arriscado usar o nós, tá? Por que eu digo isso para você? Vai comigo. O que é o nós? O nós é eu mais alguém. Você fala assim, ó, nós observamos, quer dizer que eu e mais alguém observam. Agora, pense numa redação aqui, ó. Observamos isso. Tá, observamos que no Brasil a violência tem crescido. Tá, beleza. Posso ser que eu e qualquer um perceba isso, né? Observamos no Brasil que a violência tem crescido. Beleza, isso não fica ruim. Agora pense comigo. Entendemos que o Brasil precisa de uma mudança na área fiscal. Opa, entendemos que precisa de uma mudança assim. Eu estou pressupondo que eu e quem lê também pensa isso. Veja que arriscado que é usar a primeira pessoa do plural, porque você supõe que eu e quem lê pensa da mesma forma. Então, para não ter problema, prefira terceira pessoa. Aí não tem erro, tá? Terceira pessoa não tem erro nenhum. Você pode usar sem problema nenhum, que não vai ser um problema. Então, terceira pessoa é o melhor que você pode ter ali, beleza? Vamos lá então, ó. Deixa eu fazer agora, vou para a tela de novo aqui, ó. Olha só esse tema aqui então, vamos lá então. Primeira frase que nós temos aqui, temos o seguinte, ó. Então, uma definição. A cultura pode ser definida como um conjunto de costumes, músicas, vestimentas, comidas típicas, demais características e tal. Beleza. Aí, veja só. A cultura é fundamental para a formação do ser humano. Olha agora essa frase que interessante. Isso daqui é posicionamento, ó. A cultura é fundamental para a formação do ser humano. Veja que aqui eu tenho o quê? Ponto de vista, ó. Vou até colocar aqui com marca-texto. Deixa eu colocar aqui, ó. É fundamental para a formação do ser humano. Eu já tenho aqui uma marca de ponto de vista. Ah, que legal. E olha agora essa partezinha aqui, ó. Pois, nós temos aquela noção de justificar o que foi dito, perceba? Através dela surge a visão de mundo e os valores que cada um possui
de modo a refletir no ambiente social em que se está inserido. Aqui, ó, olha como a frase foi bem construída. O que nós temos aqui nessa frase, ó? Primeiro ponto, ó, vou colocar para você aqui, ó, vou usar para cá aqui, ó. Existe uma afirmação, ó, tem uma afirmação categórica ali, ó, veja, e mais uma justificativa, tá? Então, para quem perguntou o que não pode ter numa redação, se fosse falar assim, ó, a cultura é fundamental para a formação do ser humano, ponto, tivesse acabado ali, seria uma frase genérica. Agora, a cultura é fundamental para a formação do ser humano, pois, olha que interessante, a pessoa já explica o porquê disso, ou seja, afirma e justifica. Isso fica lindo, tá? Agora, eu vou arrumar aqui um pouquinho de gramática, ó. Não tem essa vírgula aqui depois do pois, ó. A vírgula é sempre antes, aqui, ó. Vírgula, pois. Agora, uma dica também. Vamos tirar o através da nossa vida? O através é atravessar, tá? Então, assim, ó. Em vez de colocar através, coloca assim, pois por meio dela. Vamos tirar o através daqui, tá? Ó. Pois por meio dela surge a visão de mundo e os valores que cada um possui, de modo a refletir no ambiente social em que se está inserido, tá? Então, perfeito, ficou muito bom aqui, eu tenho uma afirmação e uma justificativa. Além disso, ó, outro conectivo aqui, muito bom. Ó, esses conectivos aqui, ó, de adição são excelentes para um texto dissertativo, porque você dá continuidade, tá? Os textos que nós falamos aqui, temas que trabalham com conectivos assim como esse, ó, isso aqui, ó, eles fazem o que a gente tem o quê? Opa, deixa eu arrumar aqui, peraí, não era pra fazer isso aqui não. Ó, esse tipo de conectivo aqui, ó, ele dá continuidade ao texto. Isso é muito bom, pensando num texto que é argumentativo. Além disso, a cultura é capaz de, olha que legal aqui de novo, nós temos um outro marcador aqui, ó, é capaz de, tá vendo aqui, ó, é fundamental, é capaz de, olha os marcadores aqui argumentativos aparecendo no nosso texto, ó, é capaz de unir pessoas, tribos e nações, que, agora faltou uma vírgula aqui, ó, que ao repudiarem a xenofobia e buscarem esse contato, aí a vírgula aqui companheirinha, ó. Então, essa vírgula aqui e esta aqui são companherias, isolam uma oração intercalada, tá? Exerce uma nobre atividade humana, o intercâmbio cultural. Então, veja, ó, a cultura é capaz de unir pessoas, tribos e nações. Tá, como assim unir pessoas? Olha que interessante. É capaz de unir pessoas, aí fala, como assim? Pelo intercâmbio cultural. Então, veja de novo, a pessoa trouxe uma afirmação e justificou o ponto de vista. Veja, então, unir pessoas que, ao repudiarem isso, e buscarem esse, tá? Quando você retoma, é SS, ó. O SS aqui, ó, ele sempre retoma o que foi dito antes, tá? O ST, teoricamente, ele apontaria algo para frente, tá? Então, eu prefiro o SS aqui. Então, olha que interessante. Nós temos um texto em que a pessoa consegue fazer o seguinte, ó. Das linhas 1 ali até a linha 3, ali praticamente, apresenta um conceito, uma definição. A segunda frase, a cultura é fundamental, faz uma afirmação e justifica. A terceira frase, ó, a cultura é capaz de unir pessoas, faz uma afirmação e também esclarece. Como assim unir pessoas? Pelo intercâmbio cultural. Então, veja que, basicamente, a pessoa conseguiu fazer o quê? Trazer informações e trazer o que dá mais nota num texto argumentativo. Justificativas. A nota de um texto argumentativo, ela se dá por meio de justificar. É isso que dá nota para um texto argumentativo. Você justificar o ponto de vista, você esclarecer o ponto de vista, você explicar, deixar mais claro para o seu leitor, tá? Então, olha que parágrafo legal. Claro, nós temos alguns probleminhas de gramática e tal ali, mas em relação ao conteúdo está excelente, tá? Existe basicamente aqui, ó,
uma apresentação e as duas frases seguintes trabalham com posicionamento, porque a pessoa usa é fundamental isso, por isso, é capaz de unir por isso. Então, veja que sempre nós temos essa base aqui, ó, de expressões que justificam, tá? Isso fica muito bom. E isso a gente chama de marcador argumentativo. Então, veja, por isso que eu falo muito assim para os alunos. Não é uma parte, não é um lugar, gente. O texto tem que ter uma abordagem. Olha que legal, nós vimos o primeiro parágrafo. Nós temos ali 3 períodos. O primeiro período apresenta, que ele é bem genérico. No segundo e no terceiro período, eu tenho ali marcadores argumentativos, que é uma afirmação e justificativa. Uma afirmação com aqueles predicados, é fundamental, é capaz, é assim, e uma justificativa. Então, não é só eu jogar ao vento a informação, mas é eu amarrar as informações num crescente, perceba? São os 3 períodos, cada um tem uma ideia que é diferente, mas todas elas se completam. Então, o texto ele não é um monte de informação que você vai jogando de forma aleatória. Perceba que ele tem isso. E lembra do tema? O papel da cultura. Então, veja, tá, é fundamental para a formação. Então, já é um papel, ó, formação do ser humano, tá? Depois, é capaz de pessoas, é outro papel. Você já percebeu? A pessoa já foi colocando desde o início a lógica do recorte temático. Este recorte, gente, ele tem que aparecer. Não é opção, é obrigação, tá? Essa é a base aqui. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui no chat. Sim, tivemos outro tema, que era a dotação de alimentos, que era da PM Paraná, né? Nada a ver. A PC Paraná cobrou sobre caça predatória, também não é segurança pública. PRF, PRF, geralmente a banca tendencia a trabalhar temas ligados a PF-PRF, aí sim, tá? A tendência, mas, tipo, não é regra, pode ser que venha diferente, tá? Mas a tendência das últimas provas é algum assunto ligado ao órgão, da PF e da PRF. Mas também não é assim, sempre vai ser assim? Pode ser que a banca mude, tá? Vamos lá, então. Vou colocar agora o próximo parágrafo aqui. Veja só. Aí, continuando. Então, veja só. Trouxe primeiro aqui a ideia da cultura, o papel dela para a formação do ser humano aqui, ó. E a ideia de unir pessoas, são o papel. Vamos para outra aqui agora. A cultura e a cidadania estão estritamente relacionadas, porquanto ambas remetem à relação do indivíduo com a sociedade. Então, veja, aqui a pessoa já aumentou, isso aqui a gente chama de progressão textual. Agora está ligando a cultura e a cidadania. Então, aqui, ó, foi apenas da cultura de forma genérica. Agora, nesse eu tenho cultura e cidadania. Maravilha. Estão estritamente relacionadas, tá? Mas por quê? Olha o conectivo aqui, ó, que fica excelente, ó, porquanto. Lembra que o porquanto é igual ao porquê, tá? Para quem aí tiver dúvida, o que é esse porquanto aí? É igual ao porquê, tá? Qualquer um deles dá certo. Porque ambas remetem à relação do indivíduo com a sociedade. Então, veja, não é só falar assim, estão relacionadas, tá? Mas por que isso? Eu tenho que esclarecer para o leitor. Promover e proteger o patrimônio cultural e orgulhar-se de seu povo é exercer a cidadania. Então, veja, ó, remete, vamos pegar aqui, ó, a relação do indivíduo com a sociedade, tá? Mas como é que é essa relação aqui? Aí, olha o que a pessoa fez. Promover e proteger o patrimônio cultural e orgulhar seu povo é exercer a cidadania. Então, veja, esse trechinho aqui, ó, ele esclarece por que é que as duas estão relacionadas. Veja, esse vai e vem aqui nós temos aqui, tá? Nós temos o vai e vem aqui, ó. Nós temos o vai e vem, e isso é muito bom no texto, tá? É essencial no texto, então tem que fazer essa relação do vai e vem ali. Aí depois, aí a pessoa fez o quê? Como um parágrafo de desenvolvimento, fez o quê então? Ó, trouxe para você assim. A cultura do estado do Paraná, por exemplo, torna os paranaenses filhos desta terra
e incentiva a participação dos cidadãos na gestão pública, em busca do exercício dos direitos sociais. Então, veja, o que a pessoa fez aqui agora, ó? Ela trouxe para você aqui um exemplo. Isso fica muito bom, ó. Isso aqui é um exemplo concreto. Claro que é conhecimento de mundo, ó. A cultura trouxe o Paraná como um exemplo aqui, ó. Aí marcou realmente que isso aqui é um exemplo, né, para deixar claro para o leitor. Torna os paranaenses filhos desta terra e incentiva a participação. Então, veja, nesse caso aqui, nós temos, basicamente, nós temos um exemplo concreto. Aí, outro exemplo aqui, ó. O Anfiteatro Ouro Verde, localizado na cidade de Londrina, claro que está falando do Paraná, é conhecido por sediar eventos, peças teatrais e musicais que façam uma crítica à sociedade, a qual aborda assuntos de suma importância para a contemporaneidade. Então, veja, trouxe mais aqui um exemplo, tá? E o que eu quero que você entenda aqui, não é só jogar exemplos, tá? Não é só jogar um monte de informação aqui. Por quê? Colocou para você aqui, ó, o anfiteatro Ouro Verde. Colocou um exemplo aqui de um lugar. Só que por que eu citei o anfiteatro? Por que eu coloquei esse exemplo aqui? Olha que bom, que interessante. É conhecido por sediar eventos, peças e musicais que façam uma crítica à sociedade. Veja, aí para fechar ainda, então, isso aqui aborda assunto de suma importância para a contemporaneidade. Então, veja, não é só dar exemplo. Aí vamos comigo para mais uma parte importante. Não é só você chegar assim no texto, eu vou dar um monte de exemplo. Não, gente. Não é só você pegar assim, eu vou jogar um monte de exemplo ali. Não basta você encher um texto de exemplo se você não consegue dar conta do conteúdo e explicar. Um texto, gente, dissertativo, aí perguntaram a mim, o que eu não posso fazer? Esse é um exemplo. Não posso só jogar um monte de exemplo. O Teatro Ouro Verde, o Anfiteatro Ouro Verde é um exemplo importante de como a cultura tem que ser preservada, ponto. Tá, mas por quê? O que tem de tão especial assim? Aí veja, nesse texto a pessoa explicou, porque ele trabalha com, geralmente com peças teatrais e tal, que fazem uma crítica à sociedade. Então, por isso que ele é importante. Então, o que você vai cuidar? Não basta eu escolher um monte de exemplos e jogar no meu texto. Não, você pode, é melhor você colocar 2 exemplos e explicar do que você colocar 10 exemplos de forma aleatória, tá? Exemplificar não é encher o texto de exemplos e jogar, colocar 10, nossa, eu sei um monte de exemplo, não adianta nada. Por que você escolheu aquele exemplo? Porque exemplo, gente, é seleção. Então, a pessoa que fez o texto aqui, ela escolheu falar o quê? Escolheu falar da cultura. Maravilha. Escolheu colocar o Anfiteatro Ouro Verde. Maravilha. Tá, mas por quê? Algo motivou a pessoa a fazer isso. Então, quando você escolhe um exemplo, você tem que justificar. Por que motivo eu coloquei este exemplo no meu texto? Então, você tem que apresentar o exemplo e ainda esclarecer. Por que deste exemplo? Por que eu coloquei? Então, veja, no parágrafo 1, a pessoa colocou que a cultura é para a formação integral do ser humano, do cidadão, que é capaz de unir pessoas. Aí trouxe aqui agora, a cultura também tem um papel de, junto à sua cidadania, promover também alguma coisa, explica como, né? Promover, por exemplo, a crítica social, sabe? Promover o pensamento por meio, aquele que colocou um exemplo aqui, que foi o Anfiteatro Ouro Verde. Então, você tem que fazer o quê? Não adianta você só jogar as informações se você não as explica. Um erro gravíssimo no texto é isso, você jogar um monte de informação sem esclarecer, sem explicar, sem justificar o seu texto. Se você não explicar o texto, não adianta. O texto ele vai ficar sim um texto aleatório, sem esclarecimento, sem justificativa. Então, você sempre coloca assim, ó, o que você afirma tem que ser justificado. O que eu coloco de informação tem que ser explicado. Esse vai e vem sempre tem que acontecer, tá? Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver aqui. O Enem, ele é diferente, tá? Enem, é assim, a lógica é a mesma, que o Enem, ele cobra, né? Para quem às vezes pensa assim, o Enem é parecido com a ESA. Olha, o Enem, ele é parecido, mas não é a mesma abordagem. Por quê? Se você tirou, por exemplo, pode ser que você tire no Enem 900 e na prova da ESA tire 60. Por que isso acontece? Porque no Enem, nós temos o quê? No Enem, nós temos um critério de correção bem diferente. O Enem é uma avaliação do nível médio, entendeu? É um exame nacional do nível médio. Então, o Enem, ele vai valorizar na hora da correção o que o aluno fez também. Ele valoriza o que você escreveu. Porque nos critérios de correção do Enem, você vai verificar o que o aluno fez e vai dar nota por isso e vai tirar ponto do que está errado. No concurso, o corretor não tá nem aí porque você fez de bom, ele vai tirar o que ele puder, entendeu? Então a correção é diferente. No Enem é valorizado o que o aluno fez. E nas provas de concurso, vai ser nada é valorizado. É tudo o que tiver erro vai ser descontado, entendeu? Então a forma de correção é diferente. A lógica é a mesma, tá? Só cuidado um pouquinho. No Enem, você vai ter uma avaliação muito positiva, por exemplo, para citações. Isso vai muito valorizado no Enem. Porque o Enem quer saber se você consegue relacionar arte, filosofia, sociologia, história, geografia. O Enem espera que você faça isso. Nas provas de concurso não é essa expectativa, entendeu? Então, a linha de raciocínio não é a mesma. O texto é o mesmo, mas a forma como você dispõe as informações não é idêntica, digamos assim. Bom, deixa eu colocar agora aqui, continuando, deixa eu colocar aqui, ó. Agora, pensando aqui no próximo parágrafo aqui, ó. Deixa eu pegar o próximo aqui, ó. Aí, continua, fala assim, ó. A Constituição Federal atribuiu ao Estado brasileiro o dever de incentivar o acesso, a difusão e a preservação das manifestações culturais. Então, veja, nós temos mais uma informação aqui, ó. A pessoa cita a Constituição Federal, né? Traz uma parte que é legal, isso aqui é basicamente, isso aqui é um exemplo de uma citação, tá? Ó, isso aqui é uma citação aqui como exemplo, tá? Só para você perceber que a gente tem como fazer citação, sim. Então, ele fala, atribui ao Estado o dever de incentivar o acesso à difusão e à preservação. Um reflexo disso, ou seja, um reflexo desse dever, tá vendo aqui, ó? Tem o dever. Um reflexo disso é a chamada Lei Rouanet, aqui deveria ter uma vírgula aqui, ó, tá? Que financia a realização de eventos culturais no país mediante incentivo fiscal, o que promove a difusão dessa cultura. Então, olha só, o que a pessoa colocou aqui para você, ó, perceber. Colocou como exemplo a Lei Rouanet, ó, e o que promove a difusão e essa cultura. Então, já trouxe mais informações. Ademais, ó, outro conectivo aqui de acréscimo de informação, ó. O Congresso Nacional estuda a criação de uma lei que torne o forró patrimônio cultural imaterial da região Nordeste. Vamos mais citar aqui que foi estranho. Patrimônio cultural e material da região Nordeste. Tal medida é uma forma de o poder público preservar a cultura no Brasil. Então, veja, essa frase aqui, ó, ela esclarece o que foi dito antes. Lembra que toda frase é esse vai e volta, ó? Tudo que nós temos aqui é um vai e volta. Continua agora aqui. Em suma, veja outro conectivo importante aqui para finalizar o texto. Estou acabando o texto aqui, perceba? Em suma, legislações referentes a esse tema devem ser constantemente debatidas a fim de proteger e divulgar a tão rica cultura nacional. Então veja comigo. Então, nós temos agora mais um parágrafo que faz uma citação aqui e trabalha com a lógica dessa forma. Muito bem. Aí, vou só aproveitar agora um pouquinho aqui, ó. O primeiro parágrafo está assim, ó, a cultura brasileira pode ser definida como conjunto de costumes e tal, e tudo mais. O que faltou aqui foi um conectivozinho aqui, ó. A cultura, tá, faltou, eu vou até dar uma sugestão aqui, como é que poderia ser feito assim, ó. Não, deixa eu apagar que ficou muito estranho. Deixa eu pegar outro aqui. O que poderia fazer aqui, ó? Antes de começar esse texto, falar assim, ó,
Tá, veja que ele fez assim para você, ó. Terminou assim, além disso, a cultura é capaz de unir as pessoas, tarará, tarará, tarará. Tá, aí podia fazer assim, ó. Ainda sobre... Opa, ainda sobre... Só para ter um conectivo, tá? Para garantir a coisa no texto, ó. Ainda sobre esse assunto, vírgula, é fato que a cultura e a cidadania estão extremamente relacionadas. Assim, 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 assim. Aí trouxe o anfiteatro verde ali. Beleza. Aí agora, para terminar essa outra aqui, ó. Para ter essa noção aqui de você ter um conectivo, tá? Vou pegar aqui, ó. Como é que poderia fazer? Vou colocar para cá. Como é que poderia... Deixa eu arrumar aqui, ó. Pera aí. Só para eu poder organizar aqui para vocês, tá? Pera aí, ó. Então, a Constituição Federal aqui, ó, é uma citação, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Bom, vamos lá. Ó, então vamos lá. Pensa comigo, ó. Primeiro parágrafo fez uma definição, trouxe a informação aqui e continuou. Aí, ainda sobre esse assunto, é fato que a cultura... Tarará. Bom, aí, ademais, vale mencionar que a Constituição Federal atribuiu ao Estado brasileiro o dever de incentivar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, veja, para fechar, ele usa um insuma aqui, ó. O insuma, ele já é uma conclusão. Então, você já tem uma frase conclusiva aqui, tá? Então, o que eu faria nessa redação para deixar ela melhor seria fazer essa ideia das conexões entre os... Ó, vou até marcar para você aqui, ó. Opa, volta para cá. O que eu faria aqui, ó? Faria o quê? O uso de conectivos para iniciar os parágrafos, tá? Não o primeiro, os parágrafos que são do meio. Então, por exemplo, o primeiro parágrafo pode ser assim, ó. A cultura é assim, 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 assim. Ponto, tá? Aí depois, ainda sobre esse assunto, é fato que a cultura e a cidadania estão também relacionadas. Aí continua o texto aqui. Depois, ademais, vale mencionar que a Constituição Federal atribuiu assim, assim, assim. Daí, em suma, finaliza o texto, tá? Para você ter o quê? Aquela ideia da coesão. É muito importante você saber usar de forma bem adequada os conectivos, especialmente para você iniciar os parágrafos, tá? Para fazer a ideia de relação entre as partes do texto, de conexão entre elas. Então, isso vale muito a pena, tá? É muito bom a gente fazer esse tipo de relação aqui, tá? A gente trabalhar com essa lógica aqui deles. Maravilha aqui. Então, veja, ó, no final aqui, você percebe que tem uma redação muito bem escrita, alguns pouquinhos erros aqui, mas na base, ó, veja aqui, ó, que eu vou só comentar aqui. Você encontra, sim, vários marcadores argumentativos, tá? Que trabalham isso no texto. E veja que o texto ele tem um cuidado para mostrar o papel da cultura. Isso fica claro no texto ali, tá? E daí relaciona aqui, ó. Nessa parte aqui, trabalhou com cultura de forma específica, ligou cultura e cidadania, e depois ligou a cultura com a parte legal. Nós temos aqui, ó, a Constituição Federal aqui, o Congresso Nacional, o governo, aí trouxe exemplo da Lei Rouanet, depois trouxe exemplo de uma lei que tá vendo para o forró, né? Então, veja que a ideia é você fazer o quê? Você trazer para o seu texto elementos concretos, tá? Claro, é um texto que está, por exemplo, perfeito? Não, né? Poderíamos melhorar muito, mas o que você vai cuidar? Na hora da prova, gente, não tem como o corretor esperar que você faça um texto perfeito. Que você tem aqui toda a prova e 1 hora e meia para fazer tudo. Então, a banca não vai ser assim, esse texto aqui tem muitas falhas conceituais. Não vai fazer isso, não. Vai buscar o quê? Para ver se você consegue pegar a sua proposta e sair daquela ideia genérica e trazer algo concreto. Então, veja, o papel da cultura. Olha que tema genérico. Com o texto, eu consigo ter uma noção do que é a cultura, ligou com cidadania, trouxe a parte legal. Então, veja, eu não fiz aquela cultura de forma genérica. Eu tenho exemplos concretos, situações concretas, que deixam mais claro para o leitor a ideia desse papel que a cultura exerce. É isso que você tem que fazer no seu texto.
dar ao texto materialidade, elementos concretos, firmes, seguros, que realmente mostrem ao corretor o que você, não só a ideia genérica, mas traga para o texto algo concreto aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Gente, a ESA, ela pelo menos agora, ela tem que tirar só isso aí, só metade da nota, tá? A ESA antes era classificatória, agora é só eliminatória, então tem que tirar pelo menos a metade da nota ali, tá? Mudou um pouquinho, mas não é tão simples conseguir os 5 também, tá? Metade da nota ali. Tô tentando escrever redação, mas não sei o que escrever. Quando acontece isso, é porque realmente falta leitura de mundo. Eu falo muito para os alunos, que pergunto isso todos os dias. Vou ser bem sincera. Eu sempre pergunto assim, professora, eu não tenho argumento, eu não sei o que escrever. Chegou na hora da redação, não sei como escrever. Gente, isso aí falta o quê? Falta leitura. E leitura de mundo, gente, não é algo que você constrói assim, ó. Eu pego um site e resolvo tudo, não. Isso é algo constante. Por exemplo, como na prova pode cair qualquer tema, você tem que ter muita leitura e leitura diversificada para na prova você pensar assim, não, eu já li sobre isso, eu já sei algo sobre isso, eu já fiz essa leitura. Então, não tem jeito, não dá para tirar leite de pedra, gente. Você tem que fazer o quê? Você tem que ter muita leitura. E quando eu falo leitura, gente, leitura direcionada, não é você pegar lá o Instagram e começar a ler o que tem no Instagram ali, não, tá? Comece a procurar assuntos realmente. Por exemplo, olha lá no edital, ou saiu uma notícia importante. Por exemplo, agora está acontecendo. Vamos dar um exemplo claro. Nós temos agora o conflito acontecendo agora em relação à Rússia e Ucrânia. Tá? Você sabe o que realmente motivou esse tipo de guerra agora? Tá. Você conhece o histórico entre Rússia e Ucrânia? Você sabe algo sobre a União Soviética? Você sabe falar sobre conflitos internacionais? Sabe algo sobre isso? Não sei. Então, como é que você vai discutir isso se você não sabe nada? Agora é o momento de fazer o quê? Não se você ficar olhando só para televisão e reproduzindo. Você tem que pegar, assim, vários sites diferentes, não só G1, pegar diferentes, que eles se conflitam, sabe? E começar a ler assim, o que se fala sobre isso? Tem algum site de história que fale sobre isso? Vai ter alguma aula de geopolítica que fale sobre isso? Aí você que tem que buscar esse conhecimento. Não tem um lugar pronto, mastigado, não tem, gente, não tem jeito. Não dá. Então, o que você faz? Leia sobre, mas busque. Agora, então, está acontecendo isso agora. Conflito entre Rússia e União Soviética. Rússia e Ucrânia. Eu sei o porquê disso. De onde vem essa motivação? Por que começou isso? É de agora? Claro que não. Eu sei algo sobre a Chernobyl, que fica na Ucrânia. Credo, nem sabia que existia. Faltou conhecimento de mundo. Eu conheço um pouco sobre essa parte de energia nuclear. Eu sei o que é isso. O que é uma usina nuclear? Eu sei falar sobre isso, por exemplo, se eu precisar falar. Eu sei, pensa comigo. Um conflito internacional, gente, ele gera uma avalanche, assim, tipo uma relação em cadeia. Vai influenciar na economia, na política, nas relações comerciais. Então, eu sei falar sobre o impacto que um conflito internacional promove nas relações comerciais. Opa! Por que nós temos um problema que a gente vai pensar que pode aumentar o preço de muita coisa? Porque nós temos comércio internacional. Então, é isso que você tem que estar antenado. Aconteceu um fato assim, não é você ficar acompanhando assim. Gente, sério. O que você vê na internet hoje, assim, de pessoas fazendo vídeo de gente morrendo, de bomba explodindo as pessoas. Meu Deus, isso daí você não vai colocar na sua redação isso. Nossa, o conflito lá, com um exemplo de ele ser agressivo porque ele explodiu as pessoas. Gente, isso é sensacionalismo, que a mídia faz demais. Ela pega um monte de fatos assim que são bem agressivos e joga. Aí ganha audiência, gente. Não se iludam, tá? A mídia tá nem aí para discutir o assunto. Ela quer fazer o quê? Lança um vídeo lá que é bem um exemplo de uma pessoa que ficou decapitada, sei lá, uma pessoa que perdeu as pernas na explosão e pega esse exemplo e fala para dar audiência. Gente, isso não traz reflexão sobre o assunto, não traz conhecimento sobre o assunto, não traz nada, tá? Não que não seja importante, calma lá. Claro que isso aí é
um absurdo. Eu não concordo com a guerra, eu acho que a guerra é realmente nesse ponto, porque a gente, inocentes são mortos, não sabe nem o que está acontecendo direito, acaba sendo mortos. Claro, essa parte ela é horrível, mas a redação não vai cobrar de você isso. Pessoas foram decapitadas, não vão fazer isso, gente. Tá? Mutiladas? Não. A banca pode cobrar de forma assim. Como um conflito internacional, ele pode provocar reações em todos os outros setores. Isso ela pode cobrar. Então, é você que tem que ter essa percepção de agora que acontece esse problema, você ler sobre, buscar informações sobre. Gente, isso é um processo, tá? Não existe um lugar pronto. Que site que eu posso olhar sobre esse conflito? Não tem um site pronto, gente. Existem o quê? Vários sites que publicam informações e você que tem que buscar isso, entendeu? Então, busca a parte histórica. De onde vem? É de agora esse conflito entre Rússia e Ucrânia? Começou agora, esse ano? Opa, não, já tem uma motivação, ó, histórica. De onde vem isso? Tá? Tem relação com a Guerra Fria? Tem relação com a Segunda Guerra Mundial? O que acontece? De onde vem todo esse contexto? É você que tem que ir atrás, entendeu? Não tem um lugar pronto para isso. Então, quando falta o conhecimento, gente, falta leitura, leitura de mundo, falta você estar antenado a isso. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você se propõe a entrar no mundo de concurso, você tem que estar ciente de que essa busca pela informação tem que ser feita por você. Você pode fazer o quê? Em vez de ficar uma hora na internet lá, nossa, olha só a roupa dessa pessoa aqui, na internet, assim, nossa, que roupa horrível. O que essa pessoa... Nossa, mas por que ela foi pra praia de novo? Em vez de ficar fazendo isso, você perde, gente. Se você pegar TikTok, a desgraça da humanidade, se você olhar, se você começar a ver TikTok, você fica 2 horas, ó, e você nem percebe que se passaram 2 horas. Não percebe. Começou a ver TikTok, você vai. E vai passando assim, ó, e vai, e vai. E você não percebe. Então, em vez de ficar lá 1 hora no TikTok, 1 hora olhando a vida dos outros, você vai pegar 1 hora por dia e vai buscar, tá, conflito internacional, tal. Busca informações. Você mesmo pode ler sobre. Gente, não precisa muito tempo, não. Meia hora por dia que você faça isso. Meia hora por dia que você tá lá descansando. Eu vou ler um pouquinho lá. E hoje, o celular, gente, hoje tá na sua mão, tá? Então, não se iludam, tá? Não tem um lugar pronto para buscar informação, não tem um lugar fechado para buscar argumento. É você que tem que ir atrás, é você que tem que buscar, que pode cair qualquer coisa na sua prova. Qualquer coisa. Beleza? Muito bem. Deixa eu ver aqui. O que você acha de colocar a noção de filósofo em ação policial? Gente, filósofo em relação policial, mas olha, para você ganhar nota, não adianta nada, tá? Ó, filósofo de uma área policial, gente, pode colocar, mas o que você tem que cuidar? A citação, ela é apenas para melhorar o seu texto, mas não pode ser a base do seu texto, tá? Eu prefiro ainda que você, em vez de colocar uma citação, você coloque um exemplo concreto do dia a dia. Tem muito mais peso do que uma citação, entendeu? Numa redação da área policial, ou é muito mais, mais positivo você colocar como citação da área policial o que traz a Constituição Federal, o artigo 144, o que traz direitos humanos, aí sim, você buscar talvez uma norma legal que tenha relação com a área policial, muito mais coerente do que um filósofo, tá? Pensando nessa perspectiva de abordagem das bancas. Muito bem. Então, agora eu vou mostrar para você o seguinte, ó. Eu trouxe um tema aqui, vou trazer para vocês mostrarem agora aqui. Olha só esse tema aqui, deixa eu passar para frente aqui, ó. Esse tema aqui, ó. Eu vou colocar aqui, mas eu vou falar um pouquinho dele. Olha só. Parece que é tão simples falar disso, mas, gente, o tema mais óbvio do mundo é o tema, às vezes, o tema mais difícil. Olha esse tema aqui, ó. Legado da escravidão no Brasil, entre o racismo e a democracia racial. Aí você olhou assim para mim, ó. Por isso que eu falo para você. Você não pode ficar refém. Você olhou assim. Eu sei falar sobre o racismo? Sei. Certeza? E você cai num tema desse aqui, ó. Você falou assim, eu nem entendi o tema. Percebeu? Então, não dá para você ficar só no superficial.
você tem que ler sobre, ir atrás de informação, gente. Se não cai um tema desse que parece que é fácil, mas não é. Quer ver? Agora foi o seguinte. Ó, o que você vai cuidar muito? As propostas geralmente trazem textos motivadores, tá? E os textos motivadores, eles servem para quê? Para direcionar a sua forma de abordagem. Não é para você usar no seu texto os textos de apoio. Eles servem só para contextualizar, pelo amor de Deus, tá? Não é para copiar nada. Então, veja só. Um exemplo aqui para você de um texto motivador. Você vai fazer o que é texto motivador? Você vai apenas ler o texto motivador para ter uma noção da forma como a banca trouxe esse tema. O que ela quis falar com legado, o que ela quis trazer. Então, para você entender um pouquinho aqui. Veja só. Em Casa Grande Senzala, obra publicada em 1903, Gilberto Freire oferece um novo modelo para a sociedade multirracial brasileira, invertendo o antigo pessimismo. E outra, ó, excelente obra para você ler aqui, tá? Muito boa mesmo. O Cadinho das Raças. Cadinho aqui, ó, ele falou assim, ó, recipiente material refratário, tá? De barro, ferro ou platina. O Cadinho das Raças aparecia como uma versão otimista do mito das três raças. Todo brasileiro, mesmo alvo, de cabelo louro, traz na alma, quando não na alma e no corpo, a sombra, ou pelo menos a pinta do indígena e ou do negro, o que tornava a mestiçagem uma questão de ordem geral. Era assim que o cruzamento de raças passava a singularizar a nação nesse processo que leva à miscigenação entre diferentes grupos sociais, a se transformar no modelo de sociabilidade. Então, ele fala aqui da miscigenação aqui. A novidade de seu argumento estava em destacar a intimidade do lar, suavizar a verdadura do eito, tá? Eito era a roça aqui, né, que trabalhava os escravos, e fazer de tudo material de exaltação. Enfim, uma boa escravidão, como se essa não fosse uma contradição em seus termos, tá? Veja só, boa escravidão. Em resumo, a proposta do livro era repisar, sob novo ângulo, a ideia de uma sociedade misturada e pioneira em função da ausência de segregação e de miscigenação extremada e feliz. Gilberto Freire executou a façanha analítica de dar caráter positivo ao mestiço, atribuindo a ele não atraso do país, e sim sua grande vontade futura. Então, ó, caráter positivo ao mestiço, que o mestiço antes era algo negativo. Aqui não, ele trouxe algo de forma positiva aqui. Continuando. Machado de Assis era um homem negro. O racismo o retratou como branco. Essas são as primeiras frases da campanha feita pela Faculdade do Bilhos Palmares, de São Paulo, em parceria com a agência Publicidade Grey. A ação lançada em abril, no mês do Dia Mundial do Livro, tem como propósito ressaltar a identidade negra de um dos maiores escritores brasileiros. Com o título Machado de Assis Real, o projeto incentiva que as pessoas participem de abaixo-assinado para que as editoras parem de publicar livros com fotos nas quais ele aparece embranquecido e substitua a fotografia distorcida por uma em que o autor apareça com cor e traços físicos negros. No manifesto da iniciativa, a universidade ainda afirma que o racismo escondeu por quem ele era por séculos. Sua foto oficial por dia até hoje muda a cor de sua pele, distorce seus traços e rejeita sua verdadeira origem, e diz que já passou da hora desse erro ser corrigido. Luiz Maurício Azevedo, diretor tal, ressalta aqui: popularmente, pessoas negras estão ligadas à força física e à animalização, não a seu potencial intelectual. Quando esses indivíduos ganham projeção do seu talento na literatura, por exemplo, criam-se mecanismos para manter os negros no lugar da subcategoria. Por isso, transforma uma pessoa negra em branca, porque socialmente negras e negros não podem ter o status de autor. E a história valeu-se da frágil documentação da época para reforçar a imagem de Machado de Assis não negro. O Brasil promove a hierarquia das raças por ter suprimido aquilo que era entendido como diferente. Acrescenta: este país vive em conflito, não vivemos em harmonia como prega a democracia racial. Houve ainda há derramamento de sangue. Ó, o tema fala em democracia racial aqui. Continuando. Texto 3. Quanto mais acentuados os traços faciais que evidenciam a origem negro-africana, maior o impacto do racismo sobre as pessoas, tá? Assim, socialmente, quanto mais clara a pessoa negra, maiores chances de êxito na vida ela terá.
o que não significa que ela também não será vítima de racismo. A explicação dada por Renata Tal é o início da compreensão sobre o que é o colorismo. Esse conceito é relativamente recente, foi cunhado em 82 pela escritora Alice Walker no ensaio Tal, que é se o presente parece o passado, com que parece o futuro? Presidente do conselho tal, especialista tal, Luísa Braga esclarece que o colorismo se trata de algo muito ligado à estética. A aceitação de uma pessoa negra pela sociedade é julgada pelos traços mais finos, os cabelos mais lisos. Isso não tira a negritude de quem é mais claro. E esse indivíduo tem a consciência de que é discriminado por ser negro, mas que não sofre tanto quanto o negro de claro. Esse indivíduo tem a consciência de que é discriminado, negro de pele escura. A advogada tal, que eu estou como escritora e tal, afirma que a sociedade quer embranquecer o negro. Se perceber que a pele mais clara permite uma adequação ao padrão eurocêntrico, haverá uma força para que os cabelos sejam alisados, para que se use uma maquiagem que disfarce traços negros. É uma pressão que as pessoas muitas vezes nem percebem porque está incrustada na convivência. É importante destacar que, quanto mais clara for a pessoa negra, mais privilégio ela terá. Mas sempre será uma pessoa negra aqui. Aí, continuando. Para cá, ó. Com base nos textos apresentados, escreva um texto dissertativo argumentativo sobre o tema. Legado da escravidão no Brasil. Ó, legado, tá? Legado no Brasil. Entre o racismo e a democracia racial. Veja que até no texto anterior a gente tem essa ideia aqui, ó. Este país vive em conflito, não vivemos em harmonia, como prega a democracia racial. Então, veja, porque assim, ó, o racismo, né? Você sabe que o racismo, ele é um preconceito acerca da raça, né? Um preconceito ligado à ideia de raça, né? Que na biologia isso nem existe, mas está aqui. A democracia racial promove, quer promover e dizer que existe um equilíbrio entre raças, tá? É o contrário, fala que existe um equilíbrio. Só que o texto, ele promove para você o que é a discussão, ó. Legado da escravidão no Brasil, tá? O que acontece? Quando a gente fala em legado, nós estamos falando praticamente, pense assim, se eu pensar no conceito da palavra legado, tá? No conceito básico aqui, ó, se eu pensar assim, ó, qual o conceito da palavra legado, tá? O conceito dela. O conceito é assim, ó, vamos pegar aqui. O conceito, pensando na lógica de dicionário e tal, é assim, ó, o legado é deixar algo, tá, ó, deixar algo para alguém, tá? Deixar algo para alguém. Então, veja, a gente tem aqui essa palavra legado que ela discute essa perspectiva aqui, ó. Fala assim para você, ó. Legado da escravidão no Brasil. Quer dizer o quê? Que a escravidão no Brasil deixou algo sim, tá? O que ela fez? Ela deixou o racismo explícito e deixou a cultura racial. Só que agora tá aqui, ó, entre. Ou seja, existe ainda muita contradição aqui, ó. O que é isso? Porque nós temos ainda o racismo, que é decorrente da escravidão, só que nós temos ainda uma democracia racial que, na teoria, é uma coisa, na prática, não. Entendeu? É o que ele fala aqui para você, ó. Então, esse tema aqui, veja que tema interessante, tá? Legado da escravidão no Brasil, entre o racismo e a democracia racial. Então, aqui não é para você falar o que é racismo, não é para você ficar dizendo, é para você mostrar assim, que a escravidão no Brasil, ela trouxe, né, e ela tem como um efeito que a gente sente e não foi superado ainda, primeiro o racismo. Então, a escravidão no Brasil trouxe sim o racismo marcado, até porque, por conta da escravidão, os negros são tratados como pessoas que são inferiores intelectualmente. Isso é decorrente da escravidão, né? Teoricamente, por conta disso, surgiu a democracia racial,
que é o acesso a todos, todos são iguais perante a lei, não importa a cor, raça, sexo, não importa a idade, nada. Todos são iguais perante a lei. Só que veja, aí você tem o seguinte, nós temos agora uma contradição. Na teoria, ninguém pode ser discriminado, nós temos leis que proíbem isso, nós temos a injúria racial, nós temos vários tipos de normas legais que proíbem o racismo, proíbem a discriminação pela raça, pela cor da pele, tá? Teoricamente, nós temos uma democracia que teoricamente resolveria tudo. Só que na prática isso não acontece. Nós ainda temos muitos casos de racismo e são evidentes, tá? Não é algo assim, ocorre muito, com muita frequência, tá? Então, quer dizer que nós temos ainda uma contradição em que nós vivemos. Na teoria, o racismo não deve existir, mas na prática ele existe. Aí nós temos a contradição. Por quê? Para que exista uma democracia racial, nós temos aí políticas públicas de inclusão, que são as cotas, são o incentivo. Por quê? Esse tipo de política pública, aí você tem que estudar sobre isso. De onde surgiu? Porque nós tivemos aí séculos de negação aos direitos dos negros. Um negro, né, a pessoa preta, de cor, não tinha acesso a nada. No meio da escravidão, quando era escravidão, gente, não tinha direito a nada. A bens, a estudo, nada, gente. O negro não tinha direito a nada, ele era escravo. Não tinha direito a nada, a estudar, nada, a escola não tinha nada. Gente, são mais de 300 anos simplesmente de negação de direitos. Então, o que se tem hoje? O contrário, políticas que tentam promover o acesso aos direitos, considerando aí séculos de negação, tá? Claro que tem gente que concorda, discorda, gente, não estou nem colocando nesse mérito aqui agora, não vamos discutir se as políticas públicas são boas ou não, mas veja, a ideia é que sempre, gente, houve uma negação aos direitos dos pretos, dos negros, de quem realmente é pessoa considerada de cor. E a ideia é que nós tenhamos, então, hoje, políticas que tratem do acesso agora. Então, esse tema aqui discute isso. Olha, não é só você falar assim, o que é o racismo? Não, gente, é para você discutir esses elementos ligados ao racismo, as consequências derivadas do período da escravidão. Então, aí eu trouxe esse tema aqui para você entender o seguinte, não basta eu falar assim, ai, que legal, o tema racismo, bom, o tema bom, tá no dia a dia. Você sabe falar sobre ele mesmo? Você tem argumentos convincentes? Você tem ideias convincentes sobre isso? Você sabe explicar algo realmente concreto? Você tem exemplos concretos? Não sei. Se fosse um tema sobre maioridade penal, você realmente tem condições de ter argumentos convincentes para colocar num texto? Assunto que seria teoricamente fácil, tá? Então, veja, às vezes a gente tem a noção de que, o assunto está no dia a dia. Gente, o assunto estar no dia a dia não significa que você vai saber falar sobre ele. Você tem que pesquisar sobre, ir atrás, ler sobre, conhecer sobre esse assunto. Porque o que acontece? Às vezes a gente tem muita ideia aleatória sobre um assunto, mas nunca estudou sobre ele, nunca leu sobre ele, nunca buscou informações científicas, informações sobre pessoas que estudam a respeito disso, informações realmente teóricas sobre. A gente fica só o quê? Na divagação dos assuntos e esquece deste momento. Então, cuidado redobrado. Não caia na falácia de achar que, beleza, assunto é fácil. Não, não existe assunto fácil. O que existe é um assunto que esteja de acordo com a sua preparação. Aí ele fica fácil, entendeu? Se você é uma pessoa que leu muito sobre isso aqui, sabe tudo sobre a escravidão, essa parte histórica, sabe muita coisa sobre, você vai fazer um texto legal. Você não sabe nada. Não sei. Então, veja, o assunto fácil, ele se torna fácil quando ele vai ao encontro do que você conhece. Eu sei muito sobre aquele assunto, maravilha, o texto é fácil. Eu não sei nada, ele é difícil, entendeu? Então, a ideia de ser tema fácil ou difícil é muito relativo. Por isso que você tem que estudar sobre. Então, é um tema legal, interessante. É batido? Parece batido. Vou citar o exemplo daquele da PCDF,
que foi sobre racismo recreativo. Você sabe, se fosse cair um tema redação racismo, você ia falar sobre racismo recreativo, você não sei nem o que é isso. Então, veja, às vezes a gente fica muito refém de informações porque a gente não vai atrás, não busca sobre. Então, não tem um lugar para isso. Você tem o quê? Buscar informações acerca disso. Beleza? Então, gente, ó. Deixa eu colocar aqui. A gente tá terminando a aula, né? A minha base era essa daqui. Só quero agradecer a todos vocês, todos. Se tiver alguma pergunta no chat, coloca ali que eu já respondo. Mas, ó, a ideia da aula era mostrar para você isso. Que nós temos que ter sempre no texto justificativas, esclarecimentos, explicações. E para isso, gente, não dá para tirar leite de pedra. Que pergunta muito assim, professor, se eu não sei argumentar, eu faço o quê? Gente, se o que vai valer nota na sua redação é argumentar, se você não sabe o que argumentar, não tem. Você pode fazer um texto mediano, mas vai ficar um texto mediano. Então, você precisa ter leitura, ler, buscar informação sobre, fazer seu caderninho de anotações, seu repertório cultural, buscar informações em vários momentos, em vários veículos de comunicação, tá? Aí sim, para de ver TikTok. Você vai olhar o quê? Você vai observar e vai buscar informações sobre. Então, por exemplo, esse tema aqui. Putz, se fosse esse tema, eu saberia o que fala sobre ele? Não. Então, você vai buscar. Busque sobre o legado pegando no Brasil. O que é o racismo, realmente pensando na escravidão. O que é democracia racial. Procure esses conceitos. Veja o que é isso. Para você saber assim, olha, eu nem sabia disso. Agora eu tenho uma noção. Eu tenho uma perspectiva. Então, esse é o seu papel. Você precisa buscar informações acerca disso, entendeu? Então, você vai ficar sempre refém das informações. Sempre. Tudo bem? Então, gente, ó, fechamos por aqui. Então, terminamos aqui as nossas explicações. A redação é prática, escrita, é você fazer sempre, 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 sempre. Não pode ter preguiça, não pode parar, tem que sempre escrever, sempre. É constante, é um processo. Não dá para você fazer um bom texto sem você treinar. Não dá para você ter repertório cultural se você não pesquisar, tá? Então, treino e pesquisa são palavras de ordem para quem quer fazer um bom texto. Legal? Então, gente, ó, grande beijo para vocês. Obrigada pela participação de todos, tá? Obrigada por vocês estarem participando, que eu tenho que encerrar, porque a gente está acabando nosso tempo aqui de aula. Mas, ó, trabalhem, estudem, organizem o tempo de vocês, mas tem que ter treino e pesquisa. Se você não tiver essas duas ações, a redação não sai, tá bom? Então, ó, beijo para vocês e até a nossa próxima aula, então. Eu vou colocar aqui só depois na vinheta, mas saibam que eu tô sempre aqui com vocês. Estudem, a gente sempre, eu tenho meu Instagram, quando eu abrir a caixa de perguntas, faço perguntas, aproveitem, mandem direct, eu sempre respondo conforme o meu tempo ali, mas eu vou respondendo sempre, tá bom? Beijo para vocês então e até a nossa próxima aula.